Então, como continuação da aula 4, né, nós temos essa aula complementar 1, onde eu gostaria de mostrar para vocês diferentes contribuições que nós tivemos ao longo da história, né, no caso, contribuições de diferentes cientistas para que o elétron ele fosse de fato descoberto. Então, aqui eu apresento os principais cientistas, né, que contribuíram para esse descobrimento. Então, vejam que antes de Thomson, a gente teria pelo menos, né, 6 físicos, né, químicos, inventores que contribuíram, então, para que ele fizesse a descoberta que ele fez, tá? Isso aconteceu mais ou menos ao longo de 90 a 100 anos de história, tá? E por que que isso é relevante? Na verdade, para a gente entender, digamos, né, que na verdade são pequenas contribuições, né, que fazem com que grandes descobertas elas sejam realizadas, né? Então, na verdade, todos eles contribuíram de formas totalmente distintas, né, sem esse objetivo final, digamos, de descobrir o elétron. E então é importante, né, que a gente tenha sempre a mente bastante aberta nesse sentido, né, para ter aquele senso crítico, por exemplo, de que as coisas elas não surgem do nada, né? Então não é simplesmente em um ano de experimento nem nada disso que as coisas elas surgem. Então são trabalhos, né, ao longo da vida de várias pessoas, né, que fazem com que a gente tenha, por exemplo, tudo que nós temos hoje, né? Desde medicamento, tecnologia, enfim. Então, imagine se Thomson não tivesse descoberto o elétron, por exemplo, né? Nós não saberíamos nada sobre o átomo, quem sabe, né? A questão da nanotecnologia não existiria, todo esse nosso estudo, né, de moléculas, enfim, também não existiria. Então, é muito fácil, né, a gente chegar, por exemplo, e querer a tecnologia, né, mas não investir na ciência, que é o que muitos acham hoje, né? Então, que é um dinheiro gasto, né, à toa, digamos assim, ou que ciência básica não é necessária porque não gera um determinado produto final, né? Então, todos esses cientistas, na verdade, eles não produziram de fato, né, um objeto, eles não produziram um medicamento ou um equipamento, enfim, né? Não foi um trabalho com uma aplicação direta para o ser humano, né? Mas todos esses estudos que eles realizaram é que são necessários, né, para que a gente tenha tudo que nós temos. Então, eu acho que é sempre importante a gente ter essa mentalidade, né, de que nós precisamos da ciência e também precisamos muito, né, dessa ciência básica, né, ou seja, essa questão do estudo, né, da natureza, dos fundamentos, né, da química, da física, da biologia, enfim, tá? Então, é basicamente por isso que eu trago essas contribuições, então, para vocês, tá? Iniciando então com Faraday, tá? Ele, na verdade, ele contribuiu com a ciência, de modo geral, de inúmeras formas e em várias áreas, né? Tanto da física quanto da química. Mas para nós, aqui, referente a essa questão do descobrimento do elétron, a gente poderia citar, né, no caso, duas contribuições que foram importantes. Então, mais ou menos ali em 1830, né, ele realizava alguns experimentos referentes a descargas elétricas, né, em líquidos principalmente, e ele observou, né, que havia a possibilidade, então, de fluidos, né, conduzirem corrente elétrica, e também, né, que os sais, por exemplo, sofriam eletrólise, né? Ou seja, quando os sais eles estão em contato ali com a água, né, é possível que você faça então a formação de íons, né? Por exemplo, o sal de cozinha ele se transforma em Na+Cl-. Então, naquela época ainda não se sabia que era possível, por exemplo, né, que o átomo ali perdesse ou ganhasse elétrons, enfim, né? Então, ele, na verdade, foi
entre aspas, né, a primeira pessoa que evidenciou isso. Inclusive, várias leis ali da eletrólise são formuladas por ele. O nome íons, cátions, ânions, né, todos foram denominados por ele mesmo, né? Então, uma das contribuições, né, muito importantes para nós, de modo geral, foi essa. E também vocês vão ver que vai auxiliar lá para o experimento do Thomson. Outra parte que era importante foi que em 1838, mais ou menos, né, depois que ele fez alguns estudos com líquidos, ele passou então a fazer experimentos com descargas elétricas em gases, né, no caso, gases a baixa pressão, né, ou seja, você produzia um pouco de vácuo no sistema. E aí ele começou a verificar o que acontecia. E ele percebeu que era possível você obter, então, flashes, né, ou digamos, alguns raios, né, de uma certa luz, uma certa radiação, que poderia ser obtido em diferentes cores, né, dependendo do gás, obviamente, que tivesse dentro do sistema. Né? Então, aí já despertou, digamos assim, né, esse experimento, né, despertou a curiosidade de outros cientistas depois, né, para conseguirem dar continuidade, digamos, né, a esse estudo, tá? Mas é importante ressaltar que aqui nessa época não se tinha, por exemplo, né, a possibilidade ainda de se fazer um sistema com alto vácuo, tá? Que vocês vão ver que é o que é necessário, então, para a gente obter, né, no caso, aquela conclusão lá referente ao elétron. Nesse vídeo curto, tá, eu só mostro para vocês como seria, né, um raio, digamos, semelhante ao que ele observou, tá? É óbvio que na época não tinha como ser realizado, digamos, a filmagem, né, do procedimento dele. Mas então foi mais ou menos isso que ele conseguiu observar, então, quando ele fazia descargas elétricas em gases no vácuo.